Então, composto o egrégio plenário, meus cumprimentos aos eminentes pares, ao doutor procurador e servidores da casa, e eu declaro aberto a sessão ordinária deste dia 27 de janeiro de 2014, contando assim com a proteção de Deus para que o nosso trabalho desenvolva com toda a harmonia e a semana seja excelente para todos nós. Submeto à aprovação a ata número 8.106 da sessão pretérita. Se não houver qualquer manifestação, é declarado aprovado. Só reforço que o processo 2.1 378/2008, adiado nas sessões pretéritas, continua ainda já com data marcada para o dia 31. Também o processo 2, o 2 da pauta, 71.741 de 2012, também já com pedido para ser submetido na sessão do dia 31. Então, o 7 da pauta também será adiado a pedido do relator, atendendo o requerimento da parte, que é advogada. É o 72.221, recurso eleitoral, prestação de conta, candidato cargo vereador, Tabaporã, recorrente Raudeci Stregue, doutor Agamenon, que é o relator. Adiado também a pedido desse do relator, é o 8 da pauta, 72.136, prestação de conta de candidato cargo vereador, também de Tabaporã, recorrente Vanderlei Cândido da Silva. Também da relatoria do doutor Agamenon, adiado também a pedido do relator, 9 da pauta, o 69.538, recurso eleitoral de prestação de conta, candidato vereador, também de Tabaporã, recorrente Ana Maria Alves de Oliveira. A emesa para julgamento, que é o 3 da pauta, recurso eleitoral de prestação de conta de candidato cargo vereador de Sorriso, recorrente Leoci Maziero e recorrido Ministério Público. Doutor Agamenon é o relator, a quem tem a honra de conceder a palavra. Bom dia a todos. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Leoci Maziero, candidato ao cargo de vereador pelo município de Sorriso, nas eleições de 2012, contra a decisão do juiz da 43ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de contas de campanha. Segundo o relatório final do exame, permaneceram não sanadas as seguintes irregularidades nas contas do candidato: ausência de gasto com combustível e utilização de automóvel durante a campanha não contabilizado na prestação de contas. Em harmonia com o Ministério Público em primeira instância, o doutor magistrado desaprovou as contas de campanha em exame, haja visto estar em desacordo com a legislação pertinente. Em suas razões de recurso, a recorrente se limita a pugnar pela juntada do documento do veículo usado na campanha, comprovando a sua propriedade, pugnando pela aprovação das contas. As contrarrazões do Ministério Público Eleitoral, de primeiro grau, foram oferecidas folhas 123/141. Da outra Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Colhe o parecer? Mantém o parecer. Mantido o parecer, retorna a palavra, Vossa Excelência. A primeira, houve uma arguição de intempestividade. Em suas razões recursais, o Ministério Público de primeira instância sustenta preliminarmente a intempestividade do recurso, alegando que, estando a Justiça Eleitoral em regime de plantão até o dia 11 de dezembro de 2012, recebendo e decidindo questões, inclusive nos finais de semana, o termo final para a interposição do presente recurso foi o dia 9 de dezembro de 2012, já que a publicação da sentença ocorreu dia 6 de dezembro de 2012. Pois bem, tenho que não merece acolhida preliminar arguida, com os autos, folha 125, uma certidão do cartório eleitoral, confirmando a tempestividade do motivo pelo qual rejeita a preliminar de intempestividade arguida pela douta Procuradoria. Como voto, senhor presidente? Preliminar. Quanto a preliminar, algum voto divergente? Então, a unanimidade rejeitaram. Continua, Vossa Excelência, com a palavra.
No mérito, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Segundo o relatório final do exame, permaneceram não sanadas as seguintes irregularidades nas contas do candidato: ausência de gastos de combustível e utilização do automóvel durante a campanha não contabilizada na prestação de contas. Compulsando os autos, verifico que, ao ser intimado do relatório preliminar, o recorrente alegou que utilizou o veículo próprio em sua campanha. No entanto, deixou de apresentar documento comprobatório da sua propriedade, deixou de lançar o bem como recurso estimado em dinheiro e ainda não declarou despesas com combustível e lubrificantes, contrariando o disposto na resolução do TSE número 23.376/2012, que transcrevo agora os artigos 4º e 23. Ressalto que o candidato sequer juntou o termo de cessão ou o certificado de registro de veículo para comprovar a preexistência do recurso utilizado durante a instrução processual, tendo apresentado somente em sede de recurso. Contudo, conforme recente entendimento pacificado nesta Corte, a apresentação de documentos em fase de recursal não é mais admissível, de modo que se a parte foi devidamente intimada para sanar as irregularidades e não o fez, operando-se a preclusão. A importância da apresentação desses documentos encontra respaldo na necessidade que a Justiça Eleitoral tem de examinar a origem dos recursos, se oriundos de fontes vedadas ou não, configurando assim um instrumento de controle dessa especializada, de maneira que a ausência dos documentos em destaque retira a lisura e confiabilidade da prestação de contas. Assim, ficou mantida a regularidade, cabendo a desaprovação das contas, consoante já exposto na atual jurisprudência. Cito aqui um julgado, onde figurou como relator o desembargador Gerson Ferreira Paes. Entendo que se o veículo foi realmente utilizado na campanha ao elaborar sua prestação de contas, o candidato já tinha conhecimento da necessidade de declarar tal doação e não o fez, incidindo em erro ao deixar de declarar a doação do veículo, que demonstra uma tentativa de burlar a Justiça Eleitoral. Diante do exposto, em consonância com a douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença. É como voto, senhor presidente. Dr. João Ferreira Filho, desembargador João Ferreira Filho. Dr. Francisco Alexandre O relator. Dr. José Luiz Brasac. Dr. Samuel Franco da Acompanhamento, relator. Doutora Vanessa Curti Perenha Gasques. Com o relator. Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade e, no mérito, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Então vai julgar. Prestação de conta, mas não é no mesmo. Consulta o Agamenon, se o 4 e 5 dá para jogar em bloco. Está atendendo a pedido de preferência com sustentação oral 4 da pauta. É o processo 72.785, recurso eleitoral de prestação de conta de candidato ao cargo de vereador, Nova Olímpia, recorrente Valmir Oliveira de Almeida. A relatoria do Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, e eu informo que haverá sustentação oral. Com a palavra do doutor relator. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Valmir Oliveira de Almeida contra a decisão do juízo da 13ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas prestadas pelo recorrente, candidato a vereador nas eleições de 2012. O parecer técnico conclusivo, folha 105-106, constatou as seguintes irregularidades: atraso na abertura da conta bancária, utilização de recursos estimáveis em dinheiro que não constitui patrimônio do doador, ausência de critério de avaliação de preços praticados no mercado dos bens recebidos a título de doação estimável em dinheiro, inconsistência no confronto das doações declaradas na prestação de contas do candidato e do doador. Em suas razões recursais, o recorrente alega que das 3 doações cujos produtos não constituem patrimônio do doador, 2 estariam comprovadas, sendo o restante de valor ínfimo. No que se refere à divergência com a prestação de contas do Comitê Financeiro Doador, alega que o equívoco está naquela contabilidade, que o critério de avaliação foi realizado de acordo com as possibilidades que dispunha, devido à precariedade do município, e que a abertura extemporânea da conta corrente não tem o condão de macular as contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, as folhas 146 e 47, manifesta pelo desprovimento do recurso interposto, com a consequente manutenção da sentença atacada. É o relatório, senhor presidente.
Concedo a palavra ao doutor advogado pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente dessa corte, da Silva, e os demais nobres jogadores. Excelência. Excelência, peço a palavra para fazer esta sustentação oral, apenas para que possa esclarecer, além do que já está constante dos autos, esclarecer melhor essas 4 inconsistências apontadas no relatório final. Com relação às doações estimáveis em dinheiro, verifica que a doadora Renata de Oliveira, ela doou à campanha o uso do veículo Fox, de propriedade dela própria, conforme consta do documento de arrecadação de folhas 86, documento este que comprova a propriedade da doadora, acrescido do respectivo recibo eleitoral. Então, com relação a esta irregularidade, verifica-se que ela foi sanada a tempo e modo devidos. Com relação à doação feita pelo senhor Jurandir Santana de Oliveira, no valor de R$200, esta defesa precisa esclarecer que o doador é proprietário de um jornal chamado Jornal O Liberal, que fica na cidade onde houve a campanha. Esse doador, ele doou apenas e tão somente R$200, e essa doação se refere à propaganda eleitoral no jornal Folha de Nova Olímpia. Foi feita pelo próprio proprietário desse periódico. Então, essa defesa entende que esta irregularidade também restou sanada, em razão de constar dos autos o respectivo recibo eleitoral. Com relação à doação feita por Sebastião Antônio Masson, esta defesa precisa esclarecer que esta doação foi de apenas R$95 e refere-se à doação de 5.000 santinhos. Esse valor, Excelência, de acordo com o artigo 25 da Lei 9.504, não ultrapassa os 10% dos rendimentos brutos auferidos pela pessoa física. E o tipo de doação também é permitido pela legislação eleitoral. Então, pelo princípio da insignificância, combinado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, essa defesa também entende que foi sanada, que encontra-se sanada, ou, caso não tenha sido sanada, que esta irregularidade é meramente formal, não acarretando na desaprovação das contas. Com relação às inconsistências e contradições encontradas nas doações feitas pelo partido, esta defesa precisa esclarecer que, com relação a esse tipo de doação, não há que se falar, então, em impropriedades, porque se trata do próprio partido político a qual estava vinculado o candidato. E com relação com relação à penúltima inconsistência apontada, que se trata de avaliação de mercado, é preciso esclarecer que em Nova Olímpia, por se tratar de cidade do interior, esse tipo de serviço não é encontrado com facilidade. Ou melhor dizendo, não existe esse tipo de serviço no interior. E este tribunal, já por diversas vezes, entendeu que esse tipo de irregularidade também não macularia a prestação de contas, a ponto de deixá-la como não prestadas ou desaprovadas. E o fato dela do candidato não ter feito a abertura da conta bancária no prazo estipulado, também não pode ser visto como uma irregularidade, uma vez que o colégio eleitoral possui menos de 12.000 eleitores, o que, de acordo com a legislação eleitoral, é permitido, inclusive, que não se abra conta, né, para trânsito dos numerários utilizados na campanha. Então, Excelências, por não haver, então, essa defesa, por entender que todas as irregularidades foram sanadas a tempo e modo devidos, requer que as contas sejam consideradas prestadas e aprovadas, ainda que com ressalvas. É o que requer. Agradeço. Colho do outro parecer. Mantenha o parecer. Mantido o parecer, retorna a palavra ao doutor relator. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos da admissibilidade. Primeiramente, cumpre ressaltar que qualquer irregularidade que impeça o Poder Judiciário fiscalizar as receitas e gastos dos partidos políticos e dos candidatos configura vício que macula o processo eletivo, impondo-se a desaprovação das contas. O parecer técnico conclusivo constatou-se como
mencionado no relatório, irregularidades que passam a analisá-las individualmente. Atraso na abertura de conta bancária. O fato de ter o recorrente extrapolado o prazo para abertura de conta em 14 dias não é motivo relevante para a desaprovação das contas, conforme se traz no artigo 49 da Resolução 23.376/2012 do TSE. Desse modo, tal irregularidade não tem o condão de ensejar a desaprovação das contas. Quanto ao item 2, utilização de recursos estimáveis em dinheiro que não constitui patrimônio doador. Na análise das contas, consta o registro de doações estimáveis, sendo o recibo de folha 79, referente à doação de propaganda em jornal, constando como doador Jurandir Santana de Oliveira, doação esta que não constitui produto do próprio doador. Embora alegue que, na verdade, teve como doador o empresário individual Jurandir Santana de Oliveira, microempresa, não apresentou qualquer documento que comprove o alegado e nem mesmo retificou o recibo eleitoral. A segunda doação irregular é referente ao recibo de folha 84, cuja doação também é produto do próprio serviço ou da atividade econômica do doador Sebastião Antônio Masson, já que se refere à doação de santinhos. E a terceira doação irregular é referente ao recibo de folha 86, referente à doação de um veículo. Sustenta o recorrente que a propriedade foi comprovada pelo documento de arrecadação colacionado acima do recibo. Porém, tal documento não apresenta qualquer indicativo de que se refere ao veículo informado no recibo eleitoral, impossibilitando verificar se realmente o bem integrava o patrimônio da doadora. Tais doações contrariam o disposto no parágrafo 1 do artigo 23 da Resolução 23.376/2012, que ora transcrevo. Assim, tenho que tal irregularidade é de natureza grave e enseja a desaprovação das contas do recorrente. A ausência de critério de avaliação de preços praticados no mercado dos bens recebidos a título de doação estimável em dinheiro. Essa foi outra anotação, mas eu estou entendendo que a mesma, por si só, não ensejaria a desaprovação das contas. E para isso eu digo que a regularidade tem que as doações estimáveis em dinheiro devem conter a descrição detalhada da avaliação dos valores praticados no mercado, e que tal descumprimento afronta o parágrafo 3º do artigo 40 da Resolução do TSE. A ausência, no caso, como eu disse anteriormente, da avaliação dos bens com base em preço praticado no mercado, por si só não enseja a desaprovação das contas, e o argumento que firmado aqui pelo doutor advogado me parece razoável e foi no que me pautei. Inconsistência no confronto das doações declaradas na prestação de contas do candidato e do doador. O relatório final de exames identifica inconsistência no controle entre as doações declaradas na presente prestação de contas e as informações prestadas pelo doador MT Mato Grosso, Direção Estadual Distrital do PP, conforme recibo, ora indicado, dotado de 22 de agosto de 2012, no valor de R$ 51,50. Embora intimado para manifestar acerca dessa irregularidade, o recorrente apenas alegou que a mesma foi sanada na prestação de contas retificadora, deixando de apresentar qualquer documento capaz de comprovar o alegado. Ressalto que, por ser uma irregularidade de natureza grave, enseja a desaprovação das contas em análise. Assim, tenho que as irregularidades em conjunto ensejam a desaprovação das contas. Diante do exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral Eleitoral, nego o provimento ao recurso, mantendo intacta a sentença que desaprovou as contas. É como voto, senhor presidente. Desembargador João Ferreira. Doutor Francisco. De acordo. Doutor Zé Luiz Basag. Senhor presidente, diante do montante que está sendo questionado, e devido aos esclarecimentos da maioria dos pontos, eu vou pedir vênia ao nobre relator e voto pela aprovação com ressalvas. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Senhor presidente, eu acato o voto do relator, muito embora eu esteja superando essa parte, como ele também o fez, do atraso da abertura da conta, entendendo que essa irregularidade não tem um condão de desaprovar essas contas. Também com referência a essa inconsistência, que é um valor irrisório do último item, de R$ 51,00, eu também estou superando. Mas com relação às inconsistências contidas no item segundo, utilização de recursos estimáveis em dinheiro, que não constituem um patrimônio do doador, eu estou acompanhando e entendendo que a irregularidade é grave, e, portanto, eu acompanho integralmente o voto do relator. Doutora Vanessa. Com o relator. Então, o tribunal, por maioria, negou o provimento ao recurso. Nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer.
Também o 2.5, também do mesmo advogado, o mesmo relator, é o processo 74.424, recurso eleitoral de prestação de conta, recorrente Gilson Alves da Silva, relator doutor Agamenon, também informando que haverá sustentação oral. Com a palavra o doutor relator. Trata-se de recurso eleitoral inominado interposto por Gilson Alves da Silva contra a sentença proferida pelo juiz da 13ª Zona Eleitoral, que julgou não prestadas as contas do recorrente relativas às eleições de 2012. No relatório final do exame das contas, permaneceram não sanadas as seguintes irregularidades nas contas do candidato. Não foram apresentados os canhotos dos recibos eleitorais utilizados na campanha, nenhuma das doações estimáveis em dinheiro foi avaliada pelos preços praticados no mercado, em desrespeito à norma no artigo 40 da Resolução 23.376. Suas razões recursais, argue preliminarmente a nulidade da sentença, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa. No mérito, aduz que os recibos eleitorais foram juntados às folhas 84/100. Quanto à avaliação dos recursos estimáveis, alega que não foi realizada porque no município de Porto Estrela não existe loja de locação de automóveis. Douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pelo seu provimento parcial para desaprovar as contas de campanha do recorrente. É o relatório, senhor presidente. Conselho para o doutor advogado. Excelências, eu peço a palavra para explicar o primeiro ponto, a preliminar que foi arguída neste recurso. Excelências, nota-se da exordial que foi o próprio recorrente, auxiliado pelo seu contador, quem apresentou suas contas de campanha, sem que fosse assistido por um advogado. Somente após a publicação do relatório preliminar é que a Secretaria, constatando a ausência da representação judicial, procedeu à intimação do recorrente via fax no dia 3 de dezembro de 2012 para que constituísse um advogado. No dia seguinte, em 4 de dezembro, foi protocolado o instrumento procuratório otorgado à advogada do recorrente e esta, já no dia 6, foi intimada a sanar as irregularidades apontadas no relatório preliminar. No dia 9, 3 dias depois, o recorrente juntou aos autos a prestação de contas retificadora e, ao mesmo tempo, pugnou pela concessão de prazo de 10 dias para que fossem apresentados os recibos eleitorais. Isso porque nem o candidato e nem a advogada que há 3 dias atrás estava sendo habilitada no processo estavam na guarda dos documentos. Estes estavam com o contador da campanha, que se recusou a entregá-los, razão pela qual teve de ser notificado extrajudicialmente, conforme se infere do aviso de recebimento juntado aos autos. Antes mesmo de findar esse prazo, esse decêndio solicitado ao juízo de piso, o recorrente tornou a peticionar nos autos, no dia 17 de dezembro, e juntou aos autos todos os recibos eleitorais utilizados por ele na campanha. Ocorre que o juízo de piso, ao prolatar a sentença, negou o pedido de dilação de prazo. Isso consta expressamente da sentença. E por uma falha da Secretaria, a petição protocolada no dia 17 de dezembro, com os recibos eleitorais, foram juntados muito tempo depois da prolação da sentença, razão porque não foram analisados pela sentenciante. Verifica-se, portanto, que houve realmente cerceamento de defesa ao recorrente, porque, embora a legislação eleitoral tenha fixado prazo de 3 dias para que fossem sanadas as falhas, ocorreram situações nestes autos para as quais não concorreu o recorrente. Quais sejam? A primeira foi a recusa do contador em devolver os documentos que lhe foram confiados. Ato este que impediu a advogada do recorrente, em apenas 3 dias, logo após ter sido constituída, de apresentar os recibos eleitorais na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, razão porque não teve alternativa senão a de postular pela dilação de prazo. A segunda é a falha ocorrida na Secretaria Eleitoral, de não ter procedido à imediata juntada aos autos da petição com os recibos eleitorais. Pode-se asseverar, neste caso, que o juízo singular foi induzido a erro ao proferir a sentença, porque declarou como não prestadas as contas do recorrente, partindo da equivocada premissa de que não haviam sido apresentados os recibos eleitorais, embora estes tivessem sido apresentados na Secretaria Eleitoral, apenas aguardando sua juntada aos autos. Por tais razões, nobres julgadores, a defesa entende que deverá ser reconhecida a nulidade da sentença, com a consequente devolução dos autos ao juízo singular, para que proceda a análise dos recibos eleitorais tempestivamente apresentados pelo recorrente. No mérito, o recorrente espera que, com base nos termos da certidão de folha 79, feita pelo juízo de piso, este sudalício reconheça também a tempestividade da juntada dos documentos eleitorais.
Caso isto ocorra, será verificado que foram sanadas todas as irregularidades apontadas no relatório final. Posto isso, o recorrente requer que seja conhecido o recurso, dando-lhe provimento para anular a sentença ante o flagrante cerceamento de defesa ou para reformar o comando judicial atacado, declarando-se prestadas as contas. É o que requer, excelência. Obrigado. Conselho a palavra do doutor procurador. Sinceramente, não consigo ver cerceamento à defesa se o próprio prestador de contas escolheu fazer a prestação sem advogados e se ele designou os documentos, entregou os documentos à pessoa, seu mandatário, pessoa de sua confiança, que era o seu contador. E se o contador não devolveu, pretender que o juízo assuma a responsabilidade pelo atraso. Então, eu mantenho o parecer pela desaprovação das contas. Ele tinha deixado como não emprestada. Ah, sim. Retorna a palavra do outro relator. Senhor presidente, alega preliminar, primeiro voto preliminar de cerceamento de defesa, né? Alega preliminarmente que houve cerceamento de defesa ante o fato de o magistrado ter negado o seu pedido de dilação de prazo para juntar os documentos faltantes. Alega ainda que o pedido de dilação de prazo, feito no dia 11 de dezembro de 2012, sequer foi encaminhado à apreciação do magistrado, pois este somente se manifestou a respeito quando da prolação da sentença no dia 17 de dezembro de 2012. Quanto a isso, ressalto que o fato da manifestação do magistrado a respeito da dilação de prazo ter ocorrido somente na sentença é irrelevante, pois, embora não tenha manifestado antes, houve um envio à sua apreciação. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, tenho que não há nos autos qualquer justificativa para o atraso na juntada dos documentos, a não ser a alegação, sem qualquer comprovação, de que os documentos estavam em poder do antigo contador e que esse se negou a devolvê-los. Importante frisar que o candidato deve conhecer os documentos básicos necessários para que a Justiça Eleitoral proceda à análise das contas, pois todos estão descritos na legislação. Friso ainda que, com o advento da judicialização das prestações de contas com acompanhamento de profissional habilitado, a alegação de desconhecimento dos documentos a serem apresentados é descabida. Por essas razões, em recente julgado, essa Egrégia Corte negou o direito de dilação de prazo por ter tempo maior do que o de 72 horas concedido pela legislação, tendo em vista ser mera faculdade do jogador e não direito subjetivo da parte. Assim, sem maiores delongas, rejeita a preliminar arguida. Como voto, senhor presidente? Quanto a preliminar, algum voto divergente? Então, rejeitado. Eu, pedindo vênia ao nobre relator, em homenagem ao princípio da ampla defesa contraditória, esse caso é bastante peculiar, específico. Eu acho que realmente, em que pese a resolução que nós estipulamos para a prestação de contas com a questão da exigência dos advogados, mas não me pareceu uma desídia, não me pareceu a má-fé em nenhum dos momentos que estão relatados. E penso que não haveria prejuízo algum à Justiça Eleitoral se o juiz acatasse os pedidos, e principalmente porque, pelo que se demonstrou da tribuna, salvo melhor juízo ou até observações do nobre relator, houve uma sequência de fatos e tentativas de resolver os documentos faltantes em uma sequência imediata, não foi algo que foi para se ganhar tempo. Desse modo, nesse caso específico, eu vou acatar o pedido no sentido de acolher a preliminar e para que a sentença seja anulada e retornar os autos à instância de piso para a aprovação de nova sentença, considerando os documentos juntados. Eu passo a escolher o voto, então, doutor desembargador João Ferreira. Doutor Francisco. Doutor Samuel. Senhor presidente, pedindo vênia ao eminente relator, eu também vou acompanhar a divergência, porque eu entendo que tem que ser cumprido o princípio constitucional da ampla defesa e do devido processo legal. E no caso aqui, realmente, o prazo foi muito escasso. Dia 9 ou dia 12, dia 9, 2, 3 dias, não dava para juntar esses documentos, fazer a defesa. Eu entendo que houve sim cerceamento, então estaria votando no sentido de acolher essa preliminar e determinar o retorno dos autos para que seja novamente facultada à parte o exercício da sua integral defesa. É como eu voto. Pedindo vênia à eminência relator. Doutora Vanessa.
Acompanho o relator, especialmente pelo ter decorrido mais de 72 horas, que é um prazo razoável para apresentação de documentos. Então, rejeitada a preliminar por maioria, retorna a palavra ao doutor relator. No mérito. Relembro que o relatório final do exame das contas apontou as seguintes irregularidades. Não foram apresentados canhotos dos recibos eleitorais utilizados na campanha, nenhuma das doações estimáveis em dinheiro foi avaliada pelos preços praticados no mercado em respeito à norma do artigo 40 da Resolução 23376. De fato, a prestação de contas possui irregularidades insanáveis. De início, ressalto que a ausência dos recibos eleitorais em sua totalidade é visto que, por si só, enseja a desaprovação das contas, vez que compromete sua confiabilidade e impede a efetiva fiscalização dessa justiça eleitoral. Os recibos eleitorais são documentos imprescindíveis para comprovar a arrecadação ou gasto de campanha eleitoral, de modo que a não emissão ou sua não apresentação na prestação de contas constitui falha insanável que gera dúvidas sobre a origem dos recursos arrecadados. Tal vício prejudica a confiabilidade das contas de campanha e dá ensejo a sua desaprovação. Quanto à segunda irregularidade, tem que as doações estimáveis em dinheiro devem conter a descrição detalhada da avaliação dos valores praticados no mercado, e que tal descumprimento afronta o parágrafo 3º do artigo 40 da Resolução 23376 212 do TSE, que pesa a alegação do recorrente, que se trata de erro meramente formal, tem que são vistos graves e que impede a análise da rigidez das contas. Registro ainda que a apresentação dos documentos somente se deu após a aprovação da sentença, o que, meu ver, não tem o condão de afastar o vício detectado, vez que não houve a devida justificativa. Além disso, como já sabido, o processo de prestação de contas já foi judicializado, assim deve respeitar as normas gerais atinentes ao direito processual, entre elas a impossibilidade de supressão de instância, que ocorreria caso a documentação fosse analisada pelo juízo recursal. No entanto, tem que a prestação de contas efetivamente aconteceu, ainda que ineficaz ao seu fim, mas todos os formulários e documentos obrigatórios foram apresentados, tanto é que foi possível detectar as irregularidades apontadas no parecer conclusivo. Assim, me parece que o caso aqui é de desaprovação das contas e não de contas julgadas não prestadas. Assim, em consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso interposto para reformar a sentença e desaprovar as contas apresentadas pelo recorrente. Como voto, senhor presidente. Desembargador João Ferreira. Doutor Francisco. Me acompanha, relator. José Luiz Brazar. A ausência de recibo é realmente uma falta grave. Eu acompanho o nobre relator. Doutor Samuel Franco da Oliveira. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar. E, no mérito, também a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. É um pedido de preferência, eu concedo a palavra. Em julgamento, o recurso é o processo 21.170, que é o item 2.19 da pauta, da relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes. Embargado, só consta aqui, embargado Jorge Luiz Batista Antônio. Com a palavra, relator. Obrigado, irmão. Trata-se de embargos de declaração postos pela União buscando a modificação do acordo 423 por pretensa existência de omissão. A embargante alegou que a decisão censurada, não obstante ter abordado e concluído pela concessão da segurança, não enfrentou a questão da competência deste tribunal para processar e julgar o mandado de segurança em questão nos termos do artigo 275, inciso 2 do Código Eleitoral e do artigo 535 do Código de Processo Civil. B. Não vislumbra enquadramento da presente demanda para processo de julgamento por este tribunal, consoante disposto no artigo 121 da Constituição Federal, combinado com o artigo 29, inciso 1, a linha E do Código Eleitoral, e nos precedentes dos tribunais superiores. E letra C. Entende necessária a declaração de omissão com reconhecimento da incompetência deste regional para o processo de julgamento do presente mandado de segurança. O relatório. Eu não mandei para o Ministério Público, senhor presidente. Não há, né? Bom, obrigado. Posso votar, presidente? Obrigado. Os presentes embargos são tempestivos, conforme cidadão foi 340. Os declaratórios têm por finalidade de eliminar os vícios denominados no artigo 535 do CPC, quais sejam omissão, contradição e obscuridade. Na espécie, a embargante alegou que a decisão censurada é omissa, porque não teria... Se ele não começou... Ele deseja se Tá manifestar bom, oralmente. eu vou fazer o manifestação oral aqui
só no sentido que eu entendo que o tribunal, quando ele julgou, ele já afirmou que é competente, porque senão não teria julgado, né? E como o voto já está disponível, eu podia até constatar que o doutor já colocou aqui os artigos de lei que determinam essa competência. Então, a conclusão de que o tribunal se julgou, se entendeu competente, ela advém do próprio fato de ter saído um acórdão daqui. Então, o parecer pela rejeição dos embargos. Senhor presidente, dessa mesma linha, senhor presidente, de raciocínio do Ministério Público, trouxe nos parecer, eu estou conhecendo e rejeitando os embargos de declaração. Foi entender que a embargante pretende somente revolver matéria já decidida no acordo embargado, não havendo nenhuma omissão assessorada sobre os argumentos alinhavados no recurso. É como voto. De acordo. Prosseguindo em mesa para julgamento, 6 da pauta, recurso eleitoral de prestação de conta, candidato a cargo de vereador, Barão do Melgaço, recorrente Carlos das Dores Amorim. Doutor Agamenon, relator, com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Carlos das Dores Amorim contra a decisão do juiz da 38ª Zona Eleitoral que desaprovou as contas de campanha referentes às eleições de 2012. O relatório final do exame apontou as seguintes irregularidades nas contas do candidato: ausência de descrição e avaliação das doações estimáveis em dinheiro de acordo com os preços praticados no mercado e ausência de descrição, quantidade e valor nos recibos eleitorais. Em harmonia com o Ministério Público, em primeira instância, o doutor magistrado desaprovou as contas de campanha em exame, já visto estar em desacordo com a legislação pertinente. Em suas ações recursais, aduz que a irregularidade detectada não compromete a confiabilidade das contas e não é tão gravosa ao ponto de ensejar sua aprovação. Pugna pela juntada de documentos em recurso e a consequente reforma da decisão. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Escolha do outro parecer. Mantenho o parecer. Mantido. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele conheço. O relatório final do exame apontou as seguintes irregularidades nas contas do candidato: ausência de descrição e avaliação das doações estimáveis em dinheiro de acordo com os preços praticados no mercado e ausência da descrição, quantidade e valor nos recibos eleitorais. Antes de detalhar as irregularidades apontadas, registro mais uma vez que esse tribunal já decidiu acerca da impossibilidade de juntada de documentos em recurso, vez que, em virtude da judicialização operada nos processos de prestação de contas, tal situação resta inviável, mormente porque são documentos que poderiam ser apresentados oportunamente, mas não o foram por simples desejo do prestador. Assim, deixo de considerar os documentos trazidos em sede recursal, vez que nenhuma justificativa plausível foi apresentada. De fato, a prestação de contas possui irregularidades insanáveis. A ausência de descrição de valores e quantidades nos recibos eleitorais é vício que, por si só, enseja a desaprovação das contas, vez que compromete sua confiabilidade e impede a efetiva fiscalização desta justiça eleitoral. Os recibos eleitorais são documentos imprescindíveis para comprovar a arrecadação ou gasto de campanha eleitoral, de modo que o não preenchimento do mesmo constitui falha insanável, que geram dúvidas sobre a origem dos recursos arrecadados. Talvez isso prejudique a confiabilidade das contas de campanha e da enseja sua desaprovação. Quanto à segunda irregularidade, tem que as doações estimáveis de dinheiro deve conter a descrição detalhada de avaliação dos valores praticados no mercado e que tal descumprimento afronta o parágrafo 3º do artigo 40 da resolução do TSE, que pese a alegação do recorrente que se trata de erro meramente formal, tem que são vistos graves e que impede a análise da rigidez das contas. Registro novamente que a apresentação dos documentos somente se deu após a aprovação da sentença em sede recursal, que, a meu ver, não tem o condão de afastar o vício detectado, visto que não houve a devida justificativa. Assim, em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso interposto, mantendo em toto a sentença que desaprovou as contas apresentadas pelo recorrente. É como voto, senhor presidente. Com voto do desembargador João Ferreira. Doutor Francisco Alexandre. De acordo com o relator. Doutor Zé Luiz Brazac. Doutor Samuel Franco. De acordo. Doutora Vanessa Cruz. Com o relator. Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso. Nós temos voto do doutor relator em consonância com o parecer. Foi 2 aí, não? Não. Agora vai pro 10 mesmo. Ok. 7, 8, 9 foram adiados.
Então, 10 da pauta, recurso 30.280, recurso eleitoral, prestação de contas, candidato a cargo vereador, também de Barão do Melgaço, Pedro Domingos da Silva, doutor Agamenon, o relator. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Pedro Domingos da Silva, candidato ao cargo de vereador pelo município de Barão do Melgaço, nas eleições de 2012. Contra a decisão do juiz da 38ª Zona Eleitoral que desaprovou sua prestação de contas de campanha. Segundo o relatório final do exame, constatou-se irregularidade nas contas do candidato que, intimado para saná-las, permaneceu inerte. A ausência dos recibos eleitorais e a ausência de discriminação do critério de avaliação das doações estimáveis. Em harmonia com o Ministério Público em primeira instância, o doutor magistrado desaprovou as contas de campanha em exame, já visto estar em desacordo com a legislação pertinente. Suas razões de recurso, o recorrente alega que não foi intimada para se manifestar após a emissão do relatório final, pois, segundo disposto na resolução TSE, deveria ser aberto prazo de 72 horas quando a emissão do relatório final. Douta Procuradoria manifesta pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Corredor do parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Senhor presidente, da mesma forma que o voto anterior, eu estou negando o provimento ao recurso, porque de fato foram constatadas as duas irregularidades apresentadas aqui, a ausência dos recibos eleitorais e a ausência da discriminação do critério de avaliação das doações estimáveis em dinheiro. Estou votando em consonância com o parecer ministerial, negando o provimento ao recurso. Se tiver alguma questão ou ponto a ser abordado, eu estou à disposição. Tem mais pares com o voto na tela aí, alguma divergência? O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, no termo do voto do outro relator, em consonância com o parecer. O 11 da pauta, recurso eleitoral de prestação de contas, candidato a cargo de vereador de Santo Antônio de Levegé, recorrente Aparecido Elias Caldeira. Doutor Agamenon, com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Aparecido Elias Caldeira, candidato ao cargo de vereador pelo município de Santo Antônio de Levegé, nas eleições de 2012, contra a decisão do juiz da 38ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de contas de campanha. Segundo o parecer técnico, restaram as seguintes irregularidades nas contas prestadas: ausência de discriminação adequada dos bens estimados em dinheiro recebidos em doação e ausência de apresentação dos termos de cessão das doações estimáveis em dinheiro. Em consonância com o parecer do Ministério Público, a sentença desaprovou as contas prestadas pelo candidato por entender que a discriminação incompleta dos bens recebidos em doação compromete a fiscalização das contas de campanha. Em suas razões recursais, aduz que as irregularidades apontadas não maculam a lisura das contas apresentadas. A douta Procuradoria Regional manifesta pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Qual é o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Senhor presidente, eu também estou votando em consonância com o parecer ministerial pelo desprovimento do recurso interposto, entendendo que as irregularidades que foram apontadas, elas constituem vício em Senado e que maculam e que inviabilizam o acolhimento ou provimento do recurso. Estou à disposição, estou votando nesse sentido, senhor presidente. Estão anotadas a suspeição. José Luiz Brazar. Quanto às demais, algum voto divergente? Então, o Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nós temos voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. 12 da pauta, recurso eleitoral, prestação de contas, candidato a cargo de vereador, Barão de Melgaço, recorrente André Brasil Ribeiro. O doutor Agamenon, relator, com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Andréia Brasil Ribeiro, candidata ao cargo de vereador pelo município de Barão de Melgaço, nas eleições de 2012, contra a decisão do juiz da 38ª Zona Eleitoral que desaprovou suas contas de campanha. Segundo o relatório final do exame, permaneceram sanadas as seguintes irregularidades nas contas do candidato: ausência de avaliação dos bens e serviços com base nos preços do mercado e ausência de descrição, quantidade e valor nos recibos eleitorais. Em harmonia com o Ministério Público, em primeira instância, o doutor magistrado desaprovou as contas de campanha em exame e já visto estar em desacordo com a legislação pertinente. Suas razões recursais, a recorrente aduz que a irregularidade detectada não compromete a confiabilidade das contas, que não é tão gravosa ao ponto de ensejar sua desaprovação. Pugna pela juntada de documentos, recurso e a consequente reforma da decisão. Douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso ao relatório, senhor presidente. Qual é o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Senhor presidente, analisando, eu estou mantendo a decisão, negando o provimento ao recurso, entendendo que as irregularidades apontadas no relatório, elas permanecem e não há possibilidade, inclusive, de juntada de documento na fase recursal. É assim que eu estou votando.
Consulta-se algum voto divergente? Todos de acordo, portanto, o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Número 13 da pauta, processo 33.303, recurso eleitoral, pressão de conta, candidato a cargo vereador, também do Barão do Melgaço, recorrente Oswaldo Gonçalves de Queiroz. Doutor Agamenon, o relator com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Oswaldo Gonçalves de Queiroz, candidato ao cargo de vereador pelo município de Barão do Melgaço nas eleições de 2012, contra a decisão do juiz da 38ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha. Segundo o relatório final de exame, permaneceram não sanadas as seguintes irregularidades nas contas do candidato: ausência de avaliação dos bens e serviços com base nos preços do mercado, ausência de inscrição, quantidade e valor nos recibos eleitorais. Em harmonia com o Ministério Público, primeira instância, o doutor magistrado aprovou as contas de campanha em exame, já visto estarem em desacordo com a legislação pertinente. Suas razões recursais, o recorrente aduz que a irregularidade detectada não compromete a confiabilidade das contas e que não é tão gravosa ao ponto de ensejar sua desaprovação. Pugna pela juntada de documentos em recurso e a consequente reforma da decisão. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Acolho o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Senhor presidente, de igual modo, eu estou negando o provimento ao recurso, mantendo a sentença do juiz Roacó, entendendo que as irregularidades apontadas no relatório final, elas permanecem, realmente foram constatadas e constam nos autos, e que não há possibilidade, inclusive, de juntar documento novo na fase recursal. É o meu voto. Algum voto divergente? Todos de acordo. Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer. O 14 da pauta, recurso eleitoral, representação de captação de ou gasto ilícito de recursos financeiros na campanha eleitoral de Sorriso, Mato Grosso, eleições de 2012. Recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Marisa de Fátima dos Santos Neto, doutor José Luiz Brazaco, relator, com a palavra. Senhor presidente, o caso é simples, uma vez que o recurso ele visa atacar a sentença que julgou improcedente a ação originária lá na zona eleitoral, em que tentava cassar o registro de candidatura por captação, gasto ilícito de recursos financeiros de campanha eleitoral. E o juiz de piso, portanto, ele julgou improcedente. As razões recursais, o recorrente insiste de que o fato de não ter sido declarado a utilização de um veículo próprio poderia, então, ensejar a caracterização desta captação. E o Ministério Público, aqui na instância regional, opinou pelo desprovimento do recurso por entender que as irregularidades apontadas pelo recorrente refletem apenas na prestação de contas do candidato, sem maior relevância jurídica que possa configurar na captação ilícita de recursos em conformidade com o artigo 30A da Lei das Eleições. É o relatório, senhor presidente. Qual é o doutor parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Conheço do recurso e nego-lhe provimento em sintonia com o parecer ministerial por exatamente não vislumbrar a potencialidade ou mesmo a gravidade dos atos praticados que pudessem configurar a linha do 30A da Lei das Eleições. É como voto. Algum voto divergente? Todos de acordo. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 15 da pauta, o processo número 105.959, recurso eleitoral, representação, captação ou gasto ilícito de recurso financeiro, campanha eleitoral de Sorriso. Recorrente Ministério Público e recorrido coligação PDT, PPS e PRTB. Doutor José Luiz Brazaco, relator, com a palavra. Senhor presidente, até dá talvez para ter votado em bloco, porque
O objeto é o mesmo, a zona eleitoral é a mesma, as razões de recurso e de contra-razões são as mesmas, a opinião do Ministério Público também, e já adianto a conclusão do voto no mesmo sentido. Qual, 16, 17 também? Não, 17, né? É. Não. O 16 foi agora. Ah, o 15. 15. Eu poderia ter feito em bloco, Aham, sim. não me dei conta aqui. Também todos de acordo, né? Parecer também é Mantido também. mantido. Então, o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso, não tendo o voto do relator, em consonância com o parecer. 16 da pauta, o doutor Francisco. É o relator, processo 29.741, propaganda partidária, pedido de horário gratuito no rádio e televisão. É o PMN Mato Grosso, inserção no primeiro semestre de 2014. Doutor Francisco, relator, com a palavra. Trata-se de requerimento apresentado pela direção do Partido da Mobilização Nacional, em que é pleiteada autorização para veiculação de propaganda partidária de 2014 em forma de inserções de horário gratuito no rádio e televisão. O pedido foi instruído apenas com certidão da Câmara de Deputados. A Secretaria Judiciária, por meio da sessão de análise técnica processual, informou que o pedido foi apresentado intempestivamente, bem como que não houve apresentação de toda a documentação necessária. No mérito, foi informado que não houve a comprovação do partido possuir funcionamento parlamentar. O doutor Procurador-Geral Eleitoral opinou pelo não conhecimento do pedido devido à sua intempestividade e à deficiência documental. No mérito, opinou pelo indeferimento. Relatório. Qual o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Preliminar, tudo bem. Eu estou acolhendo a preliminar citada, no caso, pelo Ministério Público, por entender que realmente, além de intempestiva, o requerente não juntou o documento necessário para que desse respaldo ao seu pedido. Por isso, estou acolhendo essa preliminar de intempestividade e falta de documentação. Quanto a preliminar, algum voto divergente? Todos de acordo, o tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar para não conhecer do pedido por intempestivo para veiculação de propaganda partidária nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. 17 da pauta, recurso eleitoral, representação de propaganda eleitoral extemporânea, ou seja, antecipada, distribuição de panfleto, uso de carro de som, São José do Rio Claro, recorrente Livônio Paulo Brustolin, Adeilson Corrêa da Silva e Reginaldo Lima de Oliveira. Recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Doutor Francisco, relator, com a palavra. Curte-se recurso eleitoral interposto por Livônio Paulo Brustolin, Adeilson Corrêa da Silva e Reginaldo Lima de Oliveira, contra a decisão por prejuízo da 29ª Zona Eleitoral, que julgou procedente de interpretação eleitoral juizado pelo chefe eleitoral, condenando-os ao pagamento da multa no valor de R$6.000, ao fundamento de ter restado caracterizado propaganda eleitoral extemporânea. Segundo a petição inicial de interpretação, a empresa Exata Pesquisa e Publicidade teria distribuído, em pedido de pré-campanha eleitoral, panfletos com o nome dos representados, como destaques do ano naquele município, bem como realizar propaganda sonora com o mesmo conteúdo. Na propaganda sonora, em comenta, teria sido divulgada a informação de que os vereadores estariam trabalhando pelo município de São José do Rio Claro, cada qual em sua respectiva área de atuação. O doutor magistrado entendeu demonstrada a existência de propaganda eleitoral extemporânea, razão pela qual condenou os representantes da empresa Exata Pesquisa e Publicidade ao pagamento da multa acima indicada. Em razões, os recorrentes salientaram, em suma, que não tiveram qualquer vínculo com a propaganda realizada, posto que não efetuaram a contratação de serviço. Asseveraram que não houve a menção à eleição ou à candidatura deles, bem como que o recorrente Livônio Paulo Brustolin não foi candidato à eleição de 2012. O Ministério Público Eleitoral, de primeira instância, apresentou contra-razões e o doutor Procurador-Geral Eleitoral opinou pelo provimento do recurso com a reforma da sentença guerreada para afastar a multa aplicada. Relatório. Qual o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. A representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral teve como fundamento o artigo 36 da Lei 9.504/97, que exige a demonstração do prévio conhecimento dos representados a respeito da propaganda realizada pela empresa Exata Pesquisa e Publicidade. Transcrevo o dispositivo no voto. Solicito licença, aqui no caso, eu vou até, só essa parte aqui, vai trazer parte da manifestação do Procurador-Geral Eleitoral, entre aspas. Inexiste prova nos autos que os recorrentes tinham ciência ou anuíram com a divulgação da propaganda em questão. Dessa forma, é cabível imputar a responsabilidade sobre tal ato. A decisão foi correta com relação à empresa Exata, mas merece ser reformada no que tange aos requerentes. Logo,
continuar no voto. Logo, ante a ausente demonstração de que os requerentes tiveram conhecimento, concordar com a propaganda sobre a enquete, não há como se falar em aplicação da multa. Eis que não houve subsunção da situação fática à hipótese legal, conforme vislumbra num julgado que eu trago no meu voto aqui. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco. Em face das considerações, presidente, dou provimento ao recurso manejado para reformar a sentença reada e assim afastar a multa aplicada em relação aos recorrentes, mantendo a pena no que se refere à empresa exata, pesquisa e publicidade. É como voto. Doutor José Luiz Brasac? Doutor Samuel? Doutora Vanessa? Doutora Gamenon? Embargador João Ferreira? Então, o Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. 18 da pauta, o processo eleitoral, representação de doação de recursos acima do limite legal, pessoa física, recorrente Valdeli Forte Ferreira, recorrido do Ministério Público, doutor Francisco Alexandre, o relator, com a palavra. O recurso eleitoral interposto por Valdeli Forte Ferreira contra a decisão feita pelo juiz da 47ª Tribunal Eleitoral, que julgou procedente a apresentação por proposta do Ministério Público Eleitoral para condenar o recorrente ao pagamento da multa de R$ 3.240. A inicial, NAC, o representado, contribuiu para a campanha de Magali Amorim Vilela de Moraes, candidato ao cargo de prefeito do município de General do Carneiro, eleição de 2012, com a quantia de R$ 648, cifra superior ao limite de 10% do rendimento bruto por ela oferido no ano de 2011. Segundo informações de declaração de imposto de renda, referente à calendário de 2011, apresentada pela Secretaria de Defesa Federal, após espaço de inscrição, o representado entregou declaração de ajuste anual zerada, sem rendimentos. O recorrente foi regularmente intimado, conforme o cônjuge mandado de folha 23. Entretanto, caminhou contestação intempestivamente. O magistrado da COR julgou o representado revel, deixando de apreciar preliminar de diferimento da petição inicial por ausência de documentação indispensável, a saber, qualquer documento que comprovasse que o representado efetivou doação acima do limite permitido. No mérito, a representação foi julgada procedente para reconhecer que o demandado efetuou doação de recursos acima do limite legal, condenando o pagamento de multa equivalente a 5 vezes a quantia doada pelo excesso. Em razões, o recorrente sustentou preliminarmente a inépcia inicial, pois caberia ao representante trazer junto à inicial qualquer documento que comprovasse que o representado efetivou doação acima do limite permitido. No mérito, sustentou que a quantia doada não ultrapassou o percentual de 10% do limite de isenção de imposto de renda. Salientou que, mesmo na hipótese que a declaração de imposto de renda tenha sido zerada, se os rendimentos forem inferiores ao limite da isenção, o recorrente não estaria obrigado a fazer a declaração dessa renda, razão pela qual a hipótese é equivalente à declaração de isento. Invocou a exceção prevista no artigo 31, resolução 23.376/2002 TSE. Contra razões, o Ministério Público Eleitoral, por instância, pugnou pelo desprovimento do recurso e a doutor Procurador-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento também, a fim de que seja mantida a decisão guerreada. Relatório. Qual é o parecer? Mantém o parecer. Mantido. Com relação à preliminar de inépcia, senhor presidente, ela é meio compridinha. Eu estou rejeitando por entender que aqui, não sei se poupa a leitura, eu já vou lá mais à frente, no caso, o recorrente alegou que o Ministério Público Eleitoral, por instância, deveria trazer documento que comprovasse que ele teria efetivado doação acima do limite permitido. Entretanto, isso é impossível em nosso ordenamento jurídico, diante do princípio da inviolabilidade do sigilo fiscal. Simplesmente não haveria como o Ministério Público Eleitoral obter o documento pretendido, uma vez que seria necessária uma decisão judicial determinando a quebra do sigilo fiscal do recorrente, para então haver a comprovação documental nestes autos. Então, por conta disso, ante a impossibilidade do Ministério Público, né, da quebra do sigilo, eu estou rejeitando essa preliminar. Quanto a preliminar, algum voto divergente? Todos de acordo? No mérito, o recurso é intempestivo, preenche os demais requisitos da admissibilidade, razão pela qual dele conheço. A sentença condenou o recorrente ao pagamento de multa equivalente a 5 vezes o valor de R$ 648. O recorrente doou R$ 648, entretanto, não poderia fazê-lo, uma vez que a declaração de 2011 foi zerada. Extrai-se da Lei 9.044, esse é o artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1, que as doações e contribuições de despesas de pessoas físicas para campanhas eleitorais ficam limitadas a 10% dos rendimentos brutos, auferidos no ano anterior à eleição. O recorrente sustentou que a quantia doada não ultrapassou o percentual de 10% do limite da isenção de imposto de renda, tendo salientado que, mesmo na hipótese que a declaração tal, não estaria obrigado a fazer a declaração dessa renda, razão pela qual a hipótese é equivalente à declaração de isento. Todavia, a declaração de ajuste anual de folha 16 e 18 demonstra que houve
a apresentação da declaração de zerada, isto é, o próprio recorrente declarou que não obteve rendimentos em 2011. Também não pode ser acolhida a tese de que mesmo quando a declaração for apresentada zerada, se os rendimentos forem inferiores ao limite da isenção, o recorrente não estaria obrigado a declarar, posto que não houve a declaração de qualquer renda tributada ou isenta. Logo, sem a existência de declaração de renda, não é possível a realização de doação para a campanha eleitoral. Considerando se observa a jurisprudência trazida aqui pelo doutor Procurador-Geral Eleitoral, e transcrevo do meu voto aí, até aqui deste regional, da relatoria do doutor André Luiz de Andrade Posetti. Lá no final, também não existe razão recorrente no que se refere à invocação da exceção prevista no artigo 31 da resolução 23.376 de 2012 do TSE. O caso em questão não se enquadra na exceção acima, eis que, contrariando o dispositivo legal, houve a contabilização da doação. Ademais, o patrimônio doado não integrava o patrimônio doador, ante a ausência da declaração de rendimentos acima tratado. Em face exposto, nego o provimento do recurso em consonância com o posicionamento da doutor Procurador-Geral Eleitoral, mantendo a sentença guiada e a multa aplicada. É como voto. Bem, no mérito, algum voto divergente? Então, eu entendo que, neste caso, não se aplica esse entendimento em consonância com jurisprudências que já têm sido invocadas de outros regionais do próprio TSE. Está dentro do limite da doação, sem precisar fazer esse cruzamento com a Receita Federal em questão do limite. Então, com essas considerações, peço o vênio, nobre relator, para prover o recurso. doutor Samuel. Acompanha, doutor. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Doutor Agamenon. Governador João Ferreira Filho. Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, por maioria, negou o provimento a recurso, nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Vencido o eminente primeiro vogal que proveu. Eminentes pares, não havendo mais matéria a ser tratada nesta sessão, meus agradecimentos a todos e aos nossos servidores e declaro encerrada a sessão.